Olá! Hoje nossa aula será de História. Utilizaremos o módulo 2 das páginas 234 a 243. O ir e vir em diferentes épocas. Os meios de transporte são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Os meios de transporte. Atualmente, existem diversas maneiras de nos deslocarmos. Para fazer isso, podemos utilizar os meios de transporte. Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar mercadorias. Veja a seguir alguns exemplos. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre trilhos, como o carro, a moto e o trem. Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água, sejam no mar ou em rios e lagos. Aqui podemos observar um barco, um navio e uma embarcação. Os meios de transporte aéreos permitem o deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar, como aviões e helicópteros. O uso de transporte coletivo. O transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim a quantidade de veículos circulando diminui. Isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão de poluentes no ar. Aqui podemos observar um ônibus, que é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo. Esse veículo chega a transportar até 70 passageiros de uma vez. Essa imagem é de um ônibus em Belém, no Pará, em 2016. O metrô. Metrô é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades. Aqui nós podemos ver a imagem de uma estação de metrô na cidade de São Paulo, em 2017. Os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil, naquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe. Nessa imagem, podemos ver que há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Nessa imagem, a charrete foi no ano de 1920. Nessa imagem ao lado, são os primeiros bondes. Eles eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transportes coletivos do país. Acima é um bonde puxado por animais no ano de 1905. Nessa imagem, em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Na imagem, o bonde elétrico no ano de 1933. Já aqui, por volta do ano de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava seu custo alto. Aí nós podemos ver uma bicicleta cerca do ano de 1905, usada no Brasil. Aqui estamos na década de 1890, quando chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis.
Porém, somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Esse automóvel é do ano de 1912. Nessa imagem, podemos ver que, assim como os bondes, os ônibus também realizavam transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Na imagem, nós podemos ver um ônibus no ano de 1958. No decorrer dos anos, olhem bem, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca Chambord, da imagem acima. E aqui, a primeira ferrovia brasileira que foi inaugurada em 1854 e ligava as cidades do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva baronesa que puxou o primeiro trem do Brasil. É muito bom conhecer a nossa história, o nosso passado. E agora nós vamos fixar esse conteúdo no nosso módulo 2. Até a próxima aula!